Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. O sarampo está de volta ao Brasil e é importante que as pessoas se previnam da doença através da vacinação, que é oferecida nos postos de saúde de Fortaleza. A campanha nacional contra o sarampo segue até o dia 31 de julho. Seguiu até 31 de julho. Você confere como é que funciona essa imunização contra o sarampo aqui em Fortaleza, no posto de saúde Irmã Ercília Aragão. A movimentação na sala de vacinação do posto Irmã Ercília, no bairro São João Tauape, tem sido assim, bem tranquila. Uma oportunidade para a Dona Maria colocar o cartão de vacina em dia. Eu aproveitei a oportunidade que eu vim aqui no posto, inclusive para o dentista. E nunca me vacinei devido à pandemia, a gente ficou preso em casa, né? Quando começou a vacina, sempre para ir depois. E hoje a oportunidade dos dois. Aí eu aproveitei e fiz a vacina. Os gêmeos, Miguel e Samuel, também tomaram vacina. A saúde dele ficar em dia, tudo direitinho, tem que sempre estar vacinando. Mesmo apesar da gente dar uma pena, porque dói, é bebezinho, mas pela saúde vale tudo. Segue até o final desse mês em todas as salas de vacinação dos postos de saúde de Fortaleza a campanha nacional 2020 contra o sarampo. A doença, considerada grave, é viral e pode levar à morte. E a única forma de prevenção é a vacina. A gente adquire anticorpos através da própria doença, que quem já teve sarampo não vai ter mais, e através da vacina, que é um estímulo à produção de anticorpos. A campanha segue tendo como público-alvo as crianças de 6 a 11 meses e os adultos de 20 a 49 anos. Com 6 meses elas já tomam uma dose, com 12 meses elas tomam outra dose de sarampo e com 1 ano e 3 meses, que são os 15 meses, ela toma mais uma dose de sarampo. E aí vem a questão dos adultos, né? Se ele apresentar um cartão de vacina onde conste uma dose ou 2 doses, dependendo da idade do paciente, ele vai ser considerado imunizado, mas aqueles que não têm cartão de vacina, que não tem como comprovar uma situação vacinal, ele vai sim receber a dose contra o sarampo. As salas de vacinação funcionam das 7h30 da manhã até às 18h30, de segunda a sexta-feira. E para falar mais sobre a vacinação contra o sarampo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Vanessa Soldatelli, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Ô Vanessa, por que essa preocupação com o sarampo agora? Era uma doença que estava sob controle, mas começou a se manifestar novamente em outros estados brasileiros, né? Bom dia, né, a todos. Na verdade, o sarampo é uma doença grave, não é como muita gente pensa que é uma doença levezinha que você trata ali, não, ela é uma doença muito grave. E a preocupação grande é com as crianças, né? Principalmente as crianças menores de 5 anos de idade. E o sarampo pode levar à morte. Então, a gente vem trabalhando anos e anos, né? Para a gente conseguir eliminar essa doença do país e do mundo. O primeiro plano de eliminação do sarampo foi feito em 1992. Então, você imagina há quantos anos que a gente vem nessa luta contra o sarampo. Por que é tão difícil a gente conseguir? Porque aqui em Fortaleza, por exemplo, nascem em média 37 a 38 mil crianças por ano. E são crianças que precisam ser vacinadas para poderem estar protegidas durante toda a sua vida na fase adulta. Se a gente conseguisse vacinar todas as crianças, a gente não teria mais essa preocupação, porque quando elas ficarem adolescentes ou adultos, elas já estarão protegidas, mas a gente não consegue vacinar 100% dessa população. Então, por isso que essa luta é anual. Todos os anos você tem que tentar vacinar essas crianças e resgatar aqueles adolescentes ou aqueles adultos que não se vacinaram na infância. Então, você vê aí que são quase 30 anos, né, já de luta contra o sarampo. Nós já conseguimos avançar muito, porque nós fizemos já várias vacinações em massa, né, campanhas indiscriminadas, e a gente está conseguindo manter essa população vacinada. Mas se nós não vacinarmos 95% ou 100% da nossa população todos os anos, a gente cria bolsões de pessoas suscetíveis.
e essas pessoas futuramente vão adoecer. Foi o caso agora, 2013 a 2015, nós tivemos um surto grande aqui no Ceará e aqui em Fortaleza, principalmente de sarampo. Conseguimos vacinar aproximadamente 1.200.000 pessoas, de várias faixas etárias. Então, a gente vem conseguindo manter a nossa população protegida. Mas o sarampo está aí no mundo inteiro. E nas 5 regiões do país, a gente está com surto de sarampo. Em 10 estados, a gente está com surto de sarampo. Então, o risco está aí toda hora batendo na nossa porta e a gente tem que manter a nossa população vacinada para conseguir evitar. Nós ganhamos a certificação de estado, né, de país erradicado do sarampo em 2016 e perdemos em 2017 por conta do surto de sarampo que aconteceu em Roraima e no Amazonas. E de lá para cá, vários estados do país, então, estão lutando contra essa doença, né, para a gente conseguir ter essa certificação novamente. Mas, Vanessa, no caso aqui de Fortaleza e do Ceará, nós não temos registro da doença, né? Não. Nós, de 2017 para cá, nós tivemos 7 casos confirmados de sarampo e a maioria vieram doentes de outros estados, né? Mas nós tivemos alguns casos que foi daqui, porque o vírus está circulando em todos os lugares, em todas as cidades, em todos os estados. E se ele encontrar uma pessoa suscetível, essa pessoa vai adoecer. Então, a única maneira da gente conseguir interromper essa cadeia de transmissão é com a vacina. Como foi que se deu essa campanha nacional? Ela aconteceu durante todo o mês de julho e se encerrou no dia 31, não foi isso? Na verdade, a gente iniciou o ano passado. Nós iniciamos uma campanha, são várias fases. Nós estamos agora na 5ª fase da campanha. Ela iniciou em outubro do ano passado para crianças de 6 meses até menores de 5 anos. Em novembro, nós fizemos uma campanha para crianças de 5 anos até adolescentes de 19 anos. E em fevereiro, nós fizemos uma campanha para pessoas de 20 a 39 anos. E agora é a 4ª fase, na verdade. E agora nós estamos fazendo uma campanha para pessoas de 20 até 49 anos. E lembrando também que o Ministério da Saúde aumentou a faixa etária para vacinação contra o sarampo. Agora a gente vacina até 59 anos de idade também. A vacina contra o sarampo, ela começa a ser ministrada já nos primeiros anos de vida, né? Porque existe a tríplice viral, que inclui o sarampo, mas também outras 2 doenças, né? Exatamente. A tríplice viral, ela protege contra sarampo, rubéola e cachumba. A primeira dose a gente faz nas crianças de 1 ano de idade. E a segunda dose com 1 ano e 3 meses de idade. Então, essa criança está considerada vacinada. Porém, em situação de surto, como é a situação atual, a gente vacina crianças de 6 a 11 meses também. Essa vacinação, ela não é considerada vacinação de rotina. A gente faz essa vacinação para proteger essas crianças, mas quando elas completam 1 ano de idade, elas precisam receber a dose inicial do esquema normal de vacinação. Ok, Vanessa, eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente continua falando aí sobre essa campanha de vacinação contra o sarampo aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o avanço do sarampo é um fenômeno global e nos últimos 2 anos houve um aumento de 300% nos casos comparados ao mesmo período em 2018. O Brasil está na lista dos países mais afetados. A causa dessa mudança varia de acordo com cada nação, mas todas elas têm um ponto em comum. As pessoas estão deixando de se vacinar, apesar de a vacina ser a melhor forma de prevenir a doença. Nós voltamos a conversar aqui com a Vanessa Soldatelli, que é coordenadora de imunização aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Vanessa, a gente tem realmente verificado que a baixa cobertura vacinal, principalmente em alguns estados, está favorecendo o reaparecimento da doença, né? É exatamente isso. Porque a melhor
forma de prevenir, de proteger contra o sarampo é a vacina, isso aí é indiscutível. Ou a pessoa adoece, a própria doença imuniza, ou a vacinação. Hoje em dia não é mais como antigamente. Antigamente, quando uma criança estava com sarampo, já se colocava todas as outras próximas, né, para adoecerem. Hoje em dia não, a gente tem como evitar isso e nos primeiros sinais a gente tem que fazer o isolamento dessa criança ou desse adulto ou adolescente. E a melhor maneira de prevenir é a vacinação. A gente teve uma queda de cobertura vacinal desde 2016 no Brasil inteiro, aqui em Fortaleza não. A gente até 2019 sempre teve boas coberturas vacinais. Esse ano é um ano atípico, a gente está com as coberturas baixas, sim, e a preocupação é essa. Principalmente quando essas crianças voltarem para a escola. Vão estar totalmente desprotegidas, não só contra o sarampo, mas todas as outras doenças da vacinação de rotina. Então, é muito importante que essas mães procurem um posto de saúde, os postos estão preparados para receber essas crianças para imunização. Não deixe de vacinar, os adolescentes não podem deixar de vacinar, nem os adultos, porque o sarampo é uma doença que pode se tornar uma doença grave, principalmente para as crianças, né? E o problema mais grave são as diarreias, as pneumonias, as otites agudas e até as encefalites. Então, o sarampo é uma doença grave e cada município precisa ter uma boa cobertura vacinal para a gente poder erradicar essa doença. Vanessa, agora, diante da pandemia do novo coronavírus, houve uma queda muito grande da procura das pessoas aí para vacinar? Nós tivemos uma queda de mais de 50%. As pessoas no início, quando a gente iniciou a campanha contra a gripe, né, que é um momento que a gente aproveita para vacinar também contra outras doenças, atualizar cartão de vacina, nós percebemos que no início nós tivemos uma procura muito boa na primeira fase da campanha para idosos e trabalhadores da saúde e conforme a doença foi avançando, as coberturas foram diminuindo. A gente entende, obviamente, né, o receio de sair, o receio de procurar um local onde muitas pessoas estavam com a doença, né? Mas nós criamos várias estratégias para facilitar a vacinação nas escolas, que a gente mantém até hoje, 5 escolas, e a vacinação nos postos hoje está mais tranquila também. Então, é muito importante que agora a gente recupere essa cobertura vacinal para que quando as escolas voltarem a funcionar normalmente, as crianças e os adolescentes estejam protegidos. Especificamente falando sobre a vacina contra o sarampo, como é que está a cobertura vacinal no caso aqui de Fortaleza, já que a campanha começou desde o ano passado? Nós tivemos várias etapas da campanha e várias faixas etárias, né? Então, a vacinação de adolescente e de adulto, principalmente numa vacinação de resgate, numa vacinação de campanha, a gente vacina conforme a população, né, que a gente tem em Fortaleza. E a gente imagina que muitas pessoas já estejam vacinadas. Então, a gente teve uma adesão razoável em 2019 e agora em 2020 a gente teve uma queda de aproximadamente 50%. Então, as pessoas não estão aderindo às campanhas, né? A campanha da influenza, nós vacinamos muito poucas crianças e gestantes e puérperas das últimas fases. E a vacinação do sarampo também, ela está em torno de 50% mais ou menos. E a gente precisa atingir pelo menos 95%. Então, você vê que está aí muito distante do que a gente espera. A vacina, no caso do sarampo, ela é encontrada com facilidade nos postos de saúde, em todas as unidades? Todos os postos de saúde, nós temos vacina suficiente para todas as crianças e agora também para pessoas até 59 anos. E especificamente para os adultos de 20 até 39 anos, agora até o final de agosto. Ok, Vanessa, eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui sobre essa imunização contra o sarampo aqui na capital cearense. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a vacina tríplice viral que atua contra o sarampo, a cachumba e a rubéola faz parte da rotina de imunização e, por isso, está disponível durante todo o ano nos postos de saúde de Fortaleza.
nós voltamos a conversar com a Vanessa Soldatelli, que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Ô, Vanessa, no caso dessas 3 doenças, né, o sarampo, a cachumba e a rubéola, são 3 doenças bem comuns, vamos dizer assim, da infância. E é por isso que é fundamental, realmente, já a partir de 1 ano de idade, tomar essa tríplice viral, né? Exatamente. E também é importante porque tem muitas pessoas que já tiveram sarampo que acham que não precisa mais vacinar. Mas a vacina, ela protege contra 3 tipos de doença. Doenças bem comuns na infância e que com a vacinação a gente consegue evitar. Então, mesmo que a pessoa já tenha tido sarampo lá na infância, um adolescente, um adulto até 39 anos ou até 59 anos, e não tenha tido as outras doenças, deve se vacinar sim para ficar protegido contra todas elas. Quais são as outras vacinas que são encontradas nas unidades de saúde da Prefeitura de Fortaleza? A gente sabe que, por exemplo, você me falava no caso aí da vacina contra a gripe, há uma disponibilidade muito grande de doses, porque a adesão não foi a esperada na campanha que foi realizada, né, contra a gripe. Exatamente. E o grande problema da vacina da gripe é que ela chega aos municípios de forma fracionada. Quando você inicia uma campanha, você tem doses mínimas para ir vacinando aquele público das primeiras etapas, conforme o Ministério da Saúde define. E conforme a campanha vai avançando, você vai vacinando e vão chegando novas doses de vacina. Quando chega ao final da campanha, a gente recebe todo o quantitativo de vacinas. E aí, se você não tem uma boa adesão de todos os públicos, como aconteceu esse ano por conta da pandemia, você tem um quantitativo muito grande de vacina nos postos. Então, a vacina da gripe, lembrando, ela está disponível para todas as pessoas que queiram ser vacinadas nos postos de saúde. E nós temos hoje um calendário muito extenso de vacina. Nós temos 14 vacinas que protegem contra 19 doenças. Então, as doenças mais importantes da infância, que podem provocar doenças mais graves, né? A gente tem vacina no posto de saúde para proteção. Pneumocócica, meningocócica, a vacina contra o sarampo, né? Rubéola, cachumba, difteria, tétano, coqueluche, a influenza do tipo B, a influenza, né? A vacina antirrábica, a vacina da febre amarela, a vacina BCG, a vacina da hepatite. E hoje a gente tem vacinas combinadas também, que em vez da criança receber 5 picadas ou 5 injeções, ela vai receber uma só, a vacina pentavalente, né? Nós temos a vacina contra a paralisia infantil. Então, é uma infinidade de vacinas que protegem contra as doenças mais graves, a gente tem disponível no posto de saúde. É exatamente lá onde os pais devem se informar, no sentido de a partir de quando a criança tem que ser vacinada? Pronto, qualquer dúvida que a pessoa tenha, procura um posto de saúde, leva o cartão de vacina da criança ou aquela criança que não tem cartão de vacina, procure um posto de saúde que vai ser orientada, vai receber um novo cartão ou vai receber um cartão virtual, mas a gente tem um prontuário eletrônico que tem os registros de todas as crianças que são vacinadas em posto de saúde e adultos também, obviamente, e a gente, esse registro é para sempre, ele está lá guardadinho e qualquer dúvida é só procurar um posto, mas para que a gente tenha o registro de todas as pessoas do município, todas as crianças, é preciso que essa criança ou esse adulto vá a um posto de saúde para que a gente coloque no prontuário eletrônico e aí sim tenha para sempre esses registros. Vanessa, desculpe, tem pessoas que acham que o sarampo, por exemplo, que já é uma doença muito conhecida, ela é uma doença simples, de fácil tratamento, mas essas doenças elas são muito sérias e podem evoluir para uma gravidade maior, por isso essa necessidade de se fazer a prevenção, não é? Exatamente, elas não são doenças leves, não são doenças que você não tenha que dar uma importância muito grande, porque hoje em dia, principalmente, com tantas influências que a gente tem, tantos vírus circulando no ambiente que a gente vive, nas escolas, a gente precisa que as crianças estejam protegidas. As doenças, o sarampo, não existe um tratamento específico para o sarampo. Para a gente ter uma ideia, a gente trata os sintomas.
Então, os sintomas mais comumente do sarampo são o exantema, que é aquelas manchas vermelhas no corpo, a febre, uma irritação nos olhos, que pode se tornar uma conjuntivite, a coriza, que é aquele escorrimento, aquela secreção que escorre do nariz, enfim. Mas a gente tem sintomas que são importantes, porque você consegue identificar e diagnosticar a doença e tratar com bastante antecedência. Agora, se essa doença ela não for diagnosticada precocemente, como eu falei antes, principalmente as crianças podem ter uma diarreia grave com desidratação e pode levar ao óbito em 24 horas. Pode ter uma otite média aguda do ouvido e também se tornar uma septicemia, por exemplo, pode se transformar numa pneumonia, numa encefalite, numa hepatite E. Então, a gente tem que tratar precocemente, diagnosticar precocemente, mas a melhor maneira é evitar com a vacinação. No caso, a vacina, tem muita gente que ainda tem uma certa resistência à questão da vacina. A vacina é a melhor forma de prevenir, né? É a melhor forma de prevenir sarampo, rubéola, cachumba, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, meningite, poliomielite, rotavírus, a tuberculose na criança, que é protegida com a BCG, a meningite tuberculosa. Tudo isso a gente tem hoje em dia vacinas. Antigamente as pessoas adoeciam ou tinham algum problema especial para o futuro, provocado pela meningite, por exemplo, e ninguém sabia o que era que provocava determinadas sequelas. E hoje a gente sabe que o sarampo deixa sequela, a meningite deixa sequela, várias doenças podem deixar sequela, a poliomielite deixa sequelas irreversíveis. E hoje em dia a gente tem vacina para proteger contra todas essas doenças e evitar principalmente essas sequelas dessas doenças que podem ser muito graves sim e podem inclusive levar ao óbito. A meningite pode levar ao óbito em menos de 24 horas. Então a melhor maneira que a gente tem hoje é prevenir. Vanessa, vamos reforçar aí o convite para quem ainda não se vacinou contra o sarampo, para buscar os postos de saúde. Lembrando aí que a faixa etária aumentou de 1 ano de idade até 59. Até 59 anos de idade. Até 19 anos, todas as pessoas têm que ter pelo menos 2 doses contra o sarampo, a rubéola, né, e a cachumba. De 20 até 59 anos, 1 dose apenas. Profissionais de saúde têm que ter 2 doses, independente da idade. E em situação de surto, que é a nossa situação atual, crianças de 6 meses até 11 meses também devem receber 1 dose da vacina e depois iniciar o esquema com 1 ano de idade. E não esquecer que hoje eu vou falar, eu já falei aqui em outra ocasião, mas que hoje todo mundo deseja muito a vacina contra o Covid, né? É o sonho de todas as pessoas no mundo inteiro hoje. Mas a gente tem vacinas que também já foram muito desejadas antigamente e a gente tem disponível no posto de saúde. É só procurar um posto de saúde em qualquer faixa etária que sempre vai ter uma vacina disponível para aquela pessoa. Vanessa, obrigado mais uma vez pela presença aqui na TV Terra do Sol. Obrigada também, vocês. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta aqui com notícias de Fortaleza e nós vamos falar sobre o plano de energia do programa Fortaleza 2040. Eu volto já já.